Olá, tudo bem? Neste vídeo faremos uma apresentação de visão geral do módulo de marcas. Aqui na tela inicial é possível realizar pesquisas de processos no WebSeq, ou seja, em nossa base de dados. E através dessa pesquisa, tem filtros disponíveis, para que possa ser feita uma verificação como radical da marca. Por exemplo, se eu quiser pesquisar pela palavra Pol na marca, sendo em qualquer parte, eu vou utilizar o tipo radical. E aí será verificado este termo em qualquer parte da marca. Exemplo, Farmapol. Através desse relatório, é possível acessar o detalhe do processo para poder visualizar mais informações, ou seja, todas as informações oficialmente publicadas para este processo. É possível acessar a página da publicação da revista, contendo as informações oficiais. E tudo que contempla nesta tela trata-se de informação oficialmente publicada pelo INPI. É possível também utilizar outros filtros, como processo, apresentação, NCL, para que seja feita uma busca geral. Além disso, temos também um calendário de providências. As providências são consideradas como os lembretes, os compromissos que precisam ser concluídos, sendo um prazo, sendo uma ação interna para ser feita como um lembrete. Você consegue ter acesso aos pendentes, próximos dias, próximos 15 dias, estatísticas de processos de que foi cadastrado nos últimos 3 meses, estatísticas de prorrogações, uma forma fácil, de ter acesso a esses dados. Através da aba Processos de Manutenção e Relatório, você consegue gerar relatórios de processos cadastrados para o seu acompanhamento através dos filtros disponíveis. E na pasta azul, você encontra formas de cadastro de processos, como pela numeração, podendo cadastrar por até 8 de uma vez só, por petições de depósito, uma vez que é feito um depósito junto ao INPI, você pode realizar a inclusão do processo via a petição de depósito. Automaticamente ele vai cadastrar o processo preenchendo os dados contidos no documento. Então, um cadastro de um processo não publicado pode ser feito dessa forma, uma vez que ele já foi depositado. A pesquisa por um titular, aqui você encontra uma forma de cadastro amplo, onde você gera um relatório de um titular e todos os processos que estão oficialmente publicados para ele, você consegue cadastrar de uma vez só, selecionando e clicando em gravar. Quanto ao envolvido, é uma nomenclatura que a LDSoft utiliza para poder cadastrar o seu cliente, o seu titular, o seu correspondente. Então, muitas das vezes, você pode acabar utilizando o termo cliente, porque você precisa especificar quem é o cliente que pertence àquele processo. E o cadastro desse envolvido é feito lá no módulo de administração, através da aba Cadastros, Envolvidos, tela para gerar um relatório do que já foi cadastrado e pasta azul para incluir o novo. Com isso, ao cadastrar o novo processo, você deve selecionar o tipo cliente e localizar o envolvido logo aqui do lado e clicar em gravar. O responsável é uma outra nomenclatura utilizada para poder representar alguém que é responsável, que pode ser por um processo ou é um responsável que pode ser posteriormente vinculado a uma providência, mas nesse momento aqui ele estaria vinculado ao processo. E a outra forma de cadastramento de processos é que nós temos aqui com a opção sem a numeração. Caso você tenha um processo que ainda não foi depositado, mas já quer adiantar o cadastro desse processo, pode utilizar esse método, clicando em gravar, e vai ser gerada uma numeração interna. Só não esqueça de depois associar o número oficial do processo após realizar o depósito junto ao INPI. Quando se realiza os vínculos dos processos com o envolvido, você tem vantagens de utilização no sistema, seja gerações de relatório, Por exemplo, você precisa gerar um relatório de todos os processos que estão vinculados a um determinado cliente. Você pode acessar processos de manutenção em relatório, filtrar por ele através desse filtro aqui. Claro que você também consegue combinar com outros filtros. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um relatório de todos os processos que estão vinculados para o envolvido LDSoft, vou selecioná-lo
posso combinar, como eu falei, com outros filtros e clicar em pesquisar. Todos esses processos que foram apresentados é porque em algum momento eu fiz o vínculo do cliente, né, no caso envolvido, seja na hora de efetuar um novo cadastro, ou se caso não tivesse feito esse vínculo no momento do cadastro, eu posso utilizar o vínculo por aqui também. O importante é que esse envolvido sempre seja vinculado. Com esse relatório apresentado, eu tenho opções de exportações de relatório através do link impressão e exportação, PDF, XLS com imagem. Consigo também acessar os detalhes de processo, se eu quiser fazer alguma verificação. E se for necessário, até mesmo fazer edições em lote. Basta selecionar os processos, clicar em selecionar e clicar no botão editar. Quando acesso um detalhe de um processo, além de ter acesso às informações oficiais, como despachos, se tiver citação do complemento de despacho também vai ser exibido, envolvidos, né, já se tratando de informação gerencial. Aqui embaixo você vai encontrar outros campos para gerenciamento, né, onde você consegue registrar processos, né, fazer um vínculo entre processos. Por exemplo, você tem um processo que não é do seu gerenciamento, é um caso de um processo da revista, mas você quer acompanhar para poder ter acesso às publicações desse caso. Por um momento você entrou como oposição, enfim, você quer monitorar esse caso. Você vai cadastrar o processo como terceiro e você pode vincular aqui apenas para ter esse gerenciamento de vínculo. Basta clicar aqui na pasta azul para localizar o processo. Lançamento financeiro, você tem uma forma de gerenciar os custos, sendo serviços, despesas, honorários, uma forma de gerenciar essas movimentações. As ocorrências, todas as vezes que você efetuar algum procedimento, seja um depósito, seja uma petição, ações que já foram feitas de fato para esse processo, você pode registrar como ocorrência. Providências. Ficarão disponíveis as providências que precisam ser cumpridos os prazos junto ao NPI. E também você consegue até mesmo fazer cadastro de providências gerenciais, né? Às vezes, se você tiver uma providência que precisa ser lembrada para poder cumprir no determinado período, você vai utilizar este cadastro. E arquivos anexados. Os arquivos anexados ele funcionam como um pendrive online. Você pode anexar documentos e a qualquer momento você vai encontrar a disponibilidade de fazer downloads dos arquivos, que vai ficar um ícone de uma setinha verde. Basta clicar sobre ela e ela vai ser possível fazer o download. Então é como uma visão geral, né, no detalhe de um processo, com as informações oficiais, informações gerenciais para o monitoramento. Então, resumindo, né, você consegue cadastrar processos, consegue gerar relatórios, consegue fazer edições em lote, tá? Mas é importante que o vínculo do envolvido sempre seja executado, tanto para gerações de relatório, até mesmo para utilizar outras funções do sistema. A partir do momento que o processo está cadastrado, ele já está sendo acompanhado no seu escritório. E uma vez que ele é acompanhado, todas as vezes que tiver publicação de processo cadastrado, você vai receber o e-mail semanal, caso tenha publicação, para poder informar que aquele determinado processo recebeu um determinado despacho. Então, se você tem uma quantidade de processos cadastrados e uma determinada quantidade sofrer publicação, você vai conseguir receber esse relatório por e-mail, semanalmente, e consegue gerar esse relatório através da aba RPI Despachos. Você consegue filtrar por um intervalo de até 26 RPIs, filtrando por essa revista 2513. No relatório apresentado, como eu havia informado, 15 processos meus que estão cadastrados receberam publicação na 2513. Tá? Então, em qualquer momento, você pode gerar esses relatórios pelo sistema e semanalmente você vai receber essa relação por e-mail. É possível fazer essa configuração para poder receber. Através desse relatório, você consegue fazer exportações, consegue fazer o download da página da publicação e, se for necessário, consegue também acessar o detalhe do processo. E aqui também você consegue enviar os comunicados de cartas de publicações para o seu cliente. Então, se um determinado processo recebeu a publicação, exemplo, do I009, e você precisa comunicar ao seu cliente, é através desse local que você vai realizar essa comunicação. Existem configurações, mas é por aqui que você vai fazer essa comunicação. Aqui na aba Agenda,
você vai conseguir gerar os seus relatórios de providências. Providências que envolvem prazos junto ao NPI, providências que podem ser compromissos que você pode ter cadastrado no processo. Aqui você vai ter essa relação, vai ter uma possibilidade de gerar um relatório, né, através dos filtros disponíveis. Então, se você quiser gerar um relatório, por exemplo, dos compromissos, né, das providências, de prazos, enfim, do mês seguinte, é só você filtrar aqui pelo período de e até, e pode combinar com um dos outros filtros se você precisar. E também dá para fazer a exportação desse relatório. Dá para acessar o processo, dá para poder fazer marcações de providências como executado em lote, né? Porque você precisa sinalizar ao sistema que aquilo foi executado. Mas o objetivo desse relatório é justamente gerar, de uma forma geral, né, um relatório de providências. Em RPI Colidências, você vai conseguir gerar o relatório de colidências, né? Que o intuito dessa função é fazer a verificação dos seus processos de marcas para verificar se de fato está sendo publicado marcas iguais ou parecidas com as suas que estão cadastradas. Existem configurações que precisam ser executadas, mas é através desse relatório que você vai gerar a informação semanalmente. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui pelo tipo exata, eu vou conseguir identificar, através de um processo já cadastrado, quais são as marcas que estão sendo publicadas iguais ou parecidas com a minha. Existem outros tipos de filtro, né? Mas nesse exemplo, que se está como tipo exata, um outro exemplo, palavra-chave. Mas é importante realizar essas configurações para que você tenha um relatório mais objetivo. Temos dois tipos de layout, vai ser utilizado o que mais te agradar. E também temos colidência por CFE. Aqui nós fazemos a colidência através da classificação da figura. Para gerar um relatório para podermos visualizar, ele vai comparar as CFEs da minha marca cadastrada com as CFEs dos processos que estão sendo publicados na revista. Também é possível gerar relatórios de prorrogações. Vou utilizar um exemplo. Se eu quiser saber todos os casos de prorrogações que estão fechando em março, eu vou conseguir obter esse relatório. Então, todos os processos que estão cadastrados para o meu gerenciamento na minha base, eu consigo gerar os relatórios de prorrogações e, inclusive, enviar esses comunicados para os meus clientes por e-mail. Através da RPI Petições, é possível gerar um relatório de notificações de petições protocoladas junto ao NPI. Nós também enviamos essa relação por e-mail, um e-mail que é enviado diariamente, e nós realizamos a captura das petições lançadas nos últimos 30 dias. Então é possível ter acesso a essas notificações pelo sistema POL. Em RPI Consultas, você pode utilizar esse caminho aqui para trabalhar inclusive com prospecções. Então, se você tem um interesse em saber tudo que foi publicado na 25/10 com o procurador próprio no estado do Rio de Janeiro, podendo incluir ou não processos cadastrados, o sistema vai te oferecer essa informação através dos filtros utilizados. Então, através desse levantamento, você vai conseguir fazer esses contatos, né? Vai conseguir obter informação do processo, acessando aqui um exemplo de um processo. E aí você pode dar o andamento da sua necessidade. E também dá para gerar um relatório consulta livre de prorrogação, trabalhando por estado, enfim, filtros disponíveis para sua busca. Aqui no sistema é possível trabalhar, como eu havia informado anteriormente, com envios de cartas, né? E esse envio você vai conseguir trabalhar tanto para despachos, prorrogações, colidências e cartas avulsas. Essas cartas avulsas, elas podem ser aplicadas numa determinada situação, como por exemplo, você precisa informar para o seu cliente que você já conseguiu obter o certificado de registro da marca. Também é possível fazer esse tipo de comunicação pelo sistema. Todas essas informações que nós apresentamos
foram relacionadas aos processos de marcas nacionais. Mas aqui em processos internacional, você também consegue fazer esse gerenciamento, atualmente, mas você consegue fazer esse tipo de gerenciamento, até mesmo para você acompanhar os seus prazos. Basta cadastrar as marcas, por aqui, e internacional processos, na pasta azul, você consegue incluir esses processos. Por aqui você vai conseguir fazer o cadastro do processo internacional, e através disso é importante sempre fazer o cadastro dos seus prazos, para que você consiga acompanhar, mas é sempre importante realizar essas atualizações dos processos. Aqui você vai cadastrar os prazos e as ocorrências caso você tenha. E aí nós fechamos esse vídeo de introdução de forma geral do módulo de marcas.